Olá! Daremos início, continuidade ao modo subjuntivo, flexões do verbo. O modo subjuntivo, como todo mundo sabe, exprime subordinação, dependência, né? Veremos hoje o tempo pretérito mais que perfeito. O que acontece com o tempo do pretérito mais que perfeito? Ele é formado pelo pretérito imperfeito do subjuntivo, do verbo auxiliar, mais o particípio do verbo principal. E o verbo e o tempo do pretérito imperfeito, ele indica uma ação passada em relação ao verbo da ação anterior. Uma ação passada em relação ao verbo da ação principal, da oração principal. Então, para formar o pretérito mais que perfeito, você precisa conjugar o verbo auxiliar de acordo com o pretérito imperfeito mais o particípio do verbo principal. O pretérito mais que perfeito, ele exprime uma ação que deveria ter ocorrido. Ele deveria ter ocorrido no passado. Esse passado anterior a um fato também no passado. Exemplo, se tivesse estudado, ganharia o prêmio. Se tivesse estudado, ganharia o prêmio. Não é uma condição? É uma condição para que ele ganhasse o quê? O prêmio. Ele só pode ganhar o prêmio se ele o quê? Se ele estudar, né? Então, veja bem, esse ser já te indica uma conjunção condicional. Ou não. Então, é a condição para que ele ganhe o prêmio. Então, se tivesse, veja bem, é o verbo ter, né? É o verbo ter no pretérito imperfeito, mais quem? Mais o particípio do verbo estudar, que é o verbo principal, tá? Então, ganharia, se ele estudasse, ele ganharia. Mas como ele não estudou, ele não ganhou nada, né, coitadinho? Pois é isso aí. Então, nós estamos diante de uma oração subordinada condicional. Se tivesse lido o livro, saberia a história, né? Olha, novamente, temos o quê? Uma condição. Por que ele não estava entendendo a história? Porque ele realmente não leu o quê? Não leu o livro. Mas se ele tivesse lido, ele realmente saberia e entenderia a história. Então, o ser é uma conjunção condicional. Condicional. Então, estamos diante de quê? Estamos diante de o quê? Então, se tivesse, estamos diante de um pretérito imperfeito, tivesse mais o particípio do verbo o quê? Verbo ler, lido. Se tivesse lido o livro, saberia a história, né? Então, vamos lá, a conjugação do verbo
do verbo dividir no pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Então, ficaria como? Se, que aqui é esse tempo do subjuntivo, faz parte daqueles 3 tempos, né? Que é o pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e o futuro composto. São 3 tempos que são o quê? Compostos, né? Então, se, então eu conjugo com a partícula se. Ela estará presente em quase todos os verbos. Além do verbo ter, você também pode conjugar com o verbo haver, né? Então, se eu tivesse, veja bem, esse verbo ter, esse é o verbo ter, se eu tivesse dividido, ido, porque é dividir, terceira conjugação, se eu tivesse, você vê que aqui tive, o meu radical é tive, porque ele é constante em todas as pessoas. Então, esse é o meu quê? Radical. Esse é o meu radical nesse tempo. Veja bem, somente essa flexão, o que é flexão? Modificação do verbo, porque esse é um verbo anômalo, veremos isso mais adiante, ele modifica o radical. Então, esse tive, até a letrinha V, é o radical. E o é a minha vogal temática. Vogal temática. Agora, o C, veja bem que no primeiro, até aqui, ó, o C já é a minha o quê? Desinência. A desinência é a minha desinência o quê? Desinência, eu vou abreviar, tá? Desinência, acabou escrevendo desinência, modo temporal. Ele aqui está me dizendo que este verbo está conjugado no modo subjuntivo e que o tempo é o pretérito mais que perfeito, tá? Por quê? E essas terminações, você vê que aqui, ó, mos, is e m, elas são o quê? Desinências também. Desinência número pessoal. Ah, mas acontece que na primeira e na terceira pessoa do singular não tem desinência, tá vazio. Não tem desinência, mas acontece o seguinte, que ela é que nem aquele verbo, ou então aquele sujeito que fica implícito na oração, tá? E aqui, nesse caso, é a mesma coisa.
ele não está implícito, mas você... Ele não está, desculpa, ele não está explícito, mas você deduz por quê? Por causa do sujeito e por causa da oração, tá? Então, eu tivesse, ela está aqui. A desinência número pessoal continua só aqui implícita. Ela não está explícita, mas está implícita. Ele está onde? Na desinência verbal, do modo temporal. Então, se eu tivesse, tá? É uma desinência número pessoal implícita, tá? Mas está ali, ele está ali. Ele é uma fantasminha, tá? E a terceira pessoa do singular também. Ele não aparece, está invisível, mas ele está implícito aqui, está explícito na desinência modo temporal. Vocês cuidado com isso, porque você só vai identificar quando você estiver dentro de uma oração. Ele pode até nem ter o pronome, mas pode estar se reportando a uma outra coisa, ou significado, ou mesmo um objeto que o faz identificar o pronome, se é ele ou se é eu, tá? E aqui, como o tempo é composto, eu tenho que ido, porque até divide, né? Divide, ele é radical. E o ido, que pertence à desinência modo temporal, DMT, modo temporal do particípio, tá? Ele faz o quê? O particípio. Particípio. Tá? Então, o tempo verbal pretérito mais que perfeito do subjuntivo é formado pelo verbo ter ou verbo haver, mais o particípio do verbo principal. As desinências são as mesmas do pretérito imperfeito, ser, seis, ser, semos, seis, sem, mais a desinência do particípio, tá? Então, eu quero só deixar claro isso, que ela está implícita, mas está explícito na desinência modo temporal, tá? Não vai esquecer isso. E o ser aqui continua sendo condição. Se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Se você comprar, é sempre o se é uma condição. Eu só irei à festa se não chover. Eu só estudarei se eu tiver dinheiro para pagar a minha inscrição, né? Tem isso, né? É interessante. Então, hoje ficaremos por aqui, tá? E até a próxima. Muito obrigada.